Veja no ICL Notícias, segunda edição. Olha a esquizofrenia, com todo respeito aos esquizofrênicos, que é uma doença séria, desse processo. Tudo sobre o julgamento que pode fazer Sérgio Moro perder o mandato de senador. Gastou sem precisar? Usou fundo partidário para quê? Para tirar férias, para fazer turnê? Imprensa golpista. 60 anos atrás, os grandes jornais escancaravam simpatia pelo golpe militar que levou o país à ditadura. Crise escala no Oriente Médio. Bombardeio no consulado do Irã na Síria mata general da Guarda Revolucionária. Iranianos acusam Israel. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar, ao vivaço, nesse dia 1º de abril de 2024, segunda-feira. Você que nos acompanha pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, você também que está chegando pelo canal Com Brasil, que é uma rede de TV pública e comunitária disponível nas operadoras de satélite. Hoje eu vou dar boa noite para o meu querido Chico Sá primeiro. Boa noite, querido. Boa noite, Gabi. Boa noite, comunidade ICL no Brasil inteiro. No Brasil e no mundo. Ah, é? Eu estou no tempo do rádio, achando que estou falando só aqui. Mundo inteiro, boa noite. Estou em luxuosa companhia de Chico Sá, também já lembra você que não assistiu o programa, o ICL Notícias, na sexta-feira, que o Chico Pinheiro, ele está de licença, preparando um projeto novo para a gente, um projeto que vem aí com muita surpresa, então expectativa muito grande. E junto aqui, no trio dessa bancada, agora, de segunda a sexta-feira, eu vou dar boa noite para o meu querido Rodrigo Viana. Boa noite, querido. Bem-vindo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico Sá. Agora, oficialmente, aqui de segunda a sexta, um prazer estar com vocês. Um boa noite especial para a nossa queridíssima comunidade. Alô, comunidade do ICL Notícias. Eu falo aqui da redação do ICL, estava checando aqui com a nossa equipe as últimas informações. Boa noite para você que mora nesse país em que o ex-juiz suspeito, ex-ministro de Bolsonaro, é já quase um ex-senador. Será que vai acontecer isso mesmo com o Sérgio Moro? A gente vai trazer todos os detalhes sobre o julgamento que acontece hoje no TRE do Paraná, também a escalada da guerra em Gaza, como você já viu agora há pouco. E eu estava checando, dia 1º de abril de 2024, 60 anos atrás, como é que estavam as manchetes da gloriosa imprensa brasileira que apoiou o golpe de Estado, apoiou o golpe militar. Nós vamos mostrar isso já aqui na abertura, nesse programa, aos 60 anos do golpe militar. A nossa equipe aqui, olha, aqui é a sala de comando, né, que prepara o avião para levantar voo, já separando as imagens. E opa, estou entrando aqui, tem a nossa câmera e a Gabi e o Chico Sá. Um prazer estar com vocês agora de segunda a sexta. Boa noite, querido. Boa de noite. novo, seja uma muito entrada bem-vindo. de cinema. Entrada de cinema puro, que bacana. A gente esperou acontecer alguma coisa pra gente ter uma cena aqui meio, né, de comédia, mas não aconteceu. Não, sem comédia, é tudo cinemão, sob controle, cinemão. Cinema, é isso Cinemascope, aí. Rodrigo, colorido. uma alegria ter você com a gente a partir de Bacana, querido, seja bem-vindo. Alegria minha. Vamos mandar um abraço especialíssimo também para o nosso querido Chico Pinheiro e tocamos daqui para frente. E o Chico Pinheiro em breve estará de volta com outros projetos aqui É no isso aí, em homenagem a ele, inclusive, Coragem, que hoje é segunda. Coragem, que vem aí um programa muito especial do Chico. Cuidado. E um beijo para o nosso querido Chico Pinheiro. Vamos nessa, a gente tem muita notícia nessa segunda-feira, não é isso, Rodrigo? É isso, daqui a pouco Sérgio Moro, mais informações sobre o ex-juiz, ex-herói nacional da imprensa brasileira, né, que pode virar um ex-senador, dependendo do resultado do julgamento lá no Paraná. Mas dia 1º de abril de 2024, 60 anos atrás, num dia como esse, estava se consolidando o golpe militar no Brasil. Ele começa em 31 de março e se consolida no dia 1º de abril, dia 2 de abril.
Se consolida com as tropas na rua, com a derrubada do presidente constitucional João Goulart e com o apoio da imprensa brasileira. A mesma imprensa que foi golpista contra a Dilma em 2016, foi golpista em 1964. Você sabe que eu trabalhava nos blogs, né, ali em 2013, 14, e a gente tinha ali a parceria com Paulo Henrique Amorim, saudoso jornalista Paulo Henrique Amorim, e ele usava muito essa expressão, PIG, Partido da Imprensa Golpista. E alguns colegas achavam que era um exagero, viu, Chico? Partido da Imprensa Golpista. Ele se referia ao golpe contra a Dilma, que estava sendo tramado ali naquele momento, nas redações, inclusive. Mas não é exagero. Paulo Henrique, né? A nossa homenagem também a ele, que cunhou esse nome, o PIG, Partido da Imprensa Golpista. Quando a gente visita de novo as manchetes de 64, a gente vê que não há exagero nenhum na definição que o Paulo Henrique Amorim trouxe. Aqui a capa de alguns jornais logo depois do golpe de 64. O Estadão, que era o principal jornal da época, o Estado de São Paulo. Vitorioso o movimento democrático. Eles estavam comemorando a vitória do golpe, chamando de movimento democrático. Por isso que quando o Bolsonaro fala que está jogando nas 4 linhas, que é dentro da Constituição, é a mesma lenga-lenga, é a mesma história. Dá o golpe em nome da democracia, mas era golpe. E o Estadão estava aqui, ó, vitorioso movimento democrático. Fazia comemoração. Mazili será o novo presidente, que era o presidente da Câmara. Né? Esse é o Estadão. Vamos para o próximo aqui, a Folha de São Paulo, que na época não tinha tanta importância. Tinha muita importância. Não tinha. Quase nada. E foi mais discreta, não comemorou tanto. Mas disse, Congresso declara a presidência vaga, Mazili assume. Como se fosse uma troca, assim, não era um golpe. A presidência ficou vaga porque o João Goulart resolveu ir embora. Não, eram os tanques na rua, os militares, um golpe de Estado, e a imprensa colocava dessa forma aqui na manchete, logo depois do golpe. Vamos adiante. Alguns jornais do Rio de Janeiro também, Diário de Notícias, a Marinha caça Goulart. Ele era o presidente. Eles estavam comemorando que a Marinha estava querendo prender o presidente constitucional do Brasil, o João Goulart. E aqui do lado, ressurreição, como se o país estivesse vivendo uma ressurreição com o golpe. Vamos adiante. O próximo aqui é até curioso. Fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. De novo. A gente assistiu agora há pouco tempo, né? É a mesma história. Mais de 1 milhão de pessoas na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A mesma história. Mesma coisinha. Deus, pátria, família, liberdade. Estava lá em 64 e estava na manchete dos jornais. Não eram só os militares e os golpistas. Eram os donos dos jornais. Vamos aqui para mais um. E aqui eu acho que é o principal. O Globo. Até pelo papel que depois desempenharia ao longo da ditadura. Ressurge a democracia. Comemora o Globo na primeira página. Famoso editorial, publicado no dia 1º de abril de 1964. Vamos ver 2 trechinhos? Eu não vou cansar vocês com isso aqui. 2 trechinhos. Esse aqui, o começo. Vive a nação dias gloriosos. Souberam unir-se todos os patriotas, independentemente de vinculações políticas, simpatias, né? Defendendo a democracia, a lei e a ordem. Estavam dando um golpe de Estado e falando em defender a democracia, a lei e a ordem. E outro trechinho está aqui, ó. Atendendo aos anseios nacionais de paz, tranquilidade e progresso, impossibilitados nos últimos anos pela ação subversiva orientada pelo Palácio do Planalto, as Forças Armadas chamaram a si a tarefa de restaurar a nação. As Forças Armadas chamaram a si a tarefa de restaurar a nação. Em nome de quem? Por que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica acham que tem esse papel? Então, já estava escrito aqui. Os editoriais traziam essa lenda de que as Forças Armadas são o poder moderador no Brasil e decidem para onde vai o país no momento de crise. E era a defesa feita pelo Globo, pelo Estadão, pela Folha e pelos demais jornais, quase todos com raríssimas exceções naquele momento de golpe de Estado. Então a gente tem uma demonstração clara de que falar em PIG não era exagero nenhum. Era uma imprensa golpista. Isso aqui, as Forças Armadas trazerem para si o ressurgimento da nação, tem tudo a ver com um fato acontecido nesses últimos dias durante o feriado de Páscoa. O ministro Flávio Dino, Chico e Gabi, deu o voto naquela ação que está lá no Supremo Tribunal Federal, que o PDT entrou com a ação lá para pedir o seguinte: Supremo, os bolsonaristas dizem que as Forças Armadas são um poder moderador, que o artigo 142 dá às Forças Armadas esse poder. É verdade ou não é? O Supremo tem que dar
uma definição. Já tinham vindo 2 votos, do Fux e do Barroso, dizendo não é assim. E o Flávio Dino deu o voto dele. Um voto que é quase uma aula assim, de história, além dos argumentos jurídicos. A gente trouxe aqui alguns trechos do voto do Flávio Dino. Aqui, ó, voto do ministro Flávio Dino nesta ação promovida pelo PDT. Ele até abre com o famoso trecho do deputado Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição. Traidor da Constituição é traidor da pátria, dizia Ulisses, e dizemos nós hoje de novo. E disse o Flávio Dino no voto dele. E o que ele afirma sobre essa história de poder moderador? Eu separei 2 trechinhos, o voto até que não é longo. Separei 2 trechos do voto do Flávio Dino, que dialoga com essa ideia de que as Forças Armadas são o poder moderador. Olha aqui, ó. Ele até coloca entre aspas, diz que alguns juristas chegaram a escrever que haveria um suposto poder moderador, que na delirante construção teórica deles seria encarnado pelas Forças Armadas. Então, o Flávio Dino diz que isso é delírio golpista. Delirante construção teórica que permite que as Forças Armadas sejam poder moderador. Isso não existe, disse o Flávio Dino. E lá para frente, ele conclui, tem mais um trechinho aqui desse voto, que nós separamos. Vamos lá. Além de dizer que não é poder moderador, ele diz: não existe no nosso regime constitucional um poder militar. O poder é apenas civil, constituído por 3 ramos. A gente sabe: executivo, legislativo e judiciário. A tais poderes constitucionais, a função militar é subalterna. Então, os militares são subalternos, devem submeter ao poder constitucional civil, disse o Flávio Dino, contrariando a tese dos bolsonaristas, né, que vem no artigo 142, essa ideia de que as Forças Armadas podem ou até deveriam intervir no entendimento deles. Então, não tem poder moderador, não tem. Mas que tem imprensa golpista, tem, hein? Continua existindo. Essa imprensa golpista que vem lá de 64, que apoiou o golpe, não aprendeu nada. Depois alguns se arrependeram. E eu não estou falando dos jornalistas, tá, Gabi e Chico? Estou falando dos donos da mídia. Né? A voz do dono dos jornais. Né? A voz do dono. Não aprenderam nada, porque a família Mesquita, por exemplo, do Estadão, depois se arrependeu. Né? Apoiou a ditadura, apoiou o golpe, depois teve intervenção dentro da redação, tinha censor dizendo o que eles podiam escrever. Mas daí já era tarde, os militares já estavam estabelecidos. A direita tradicional, representada nesta mesma mídia, em 2015, 2016, foi para cima e deu um golpe que não foi militar, foi um golpe constitucional, dizem eles, né? Mas um golpe parlamentar, dizemos nós, e midiático e judicial. Parlamentar, midiático e judicial. E que não teria dado certo sem a participação ativa do Sérgio Moro. Olha como é que tudo se encontra nesse dia 1º de abril. O golpe de 64, papel da mídia, o Sérgio Moro. Não haveria derrubada da Dilma em 2016 sem a Lava Jato e o golpismo judicial do Sérgio Moro. E não haveria o Sérgio Moro sem o apoio da mídia, especialmente da TV Globo, das organizações Globo. O Sérgio Moro foi ungido pela Globo, foi transformado no juiz que faz a diferença. Até ganhou um prêmio. A gente se mostra algumas vezes essa imagem aqui, o João Roberto Marinho entregando aqui, ó, João Roberto Marinho, um dos 3 irmãos donos da Globo, entregando o prêmio de juiz que faz a diferença para o Sérgio Moro, um pouquinho antes do golpe contra a Dilma. Ali era assim, ó, tá liberado, meu filho, aqui você tem o nosso apoio, segue adiante. Então não haveria o golpe de 2016 sem a Lava Jato e o Sérgio Moro. E não haveria o Sérgio Moro sem a Globo, cumprindo mais uma vez o papel golpista. É verdade que a Globo pediu desculpas pelo apoio ao golpe de 64. Demorou 50 anos, Chico, para pedir desculpa. Em 2013. Fez um editorial. Meia boca, né? Um textinho ali, meio envergonhado. Não, eu acho que seria obrigação de todos esses jornais citados aí, a cada aniversário do golpe, ter um meia-culpa na capa. Erramos. Porque, como é que eu posso cobrar o Lula se eu estava enfiado até tudo, né, com os milicos, dando golpe lá? Como é que eu posso cobrar alguém? Autocrítica, se eu não faço hoje, sempre a cada dia 31 ou dia 1º, eles escolhem um meia-culpa na capa. Eu acho que não é nada vergonhoso. Eu, como jornalista, gostaria de ver na capa do jornal, olha, nós estivemos lá.
Desculpa, nação brasileira, mas nós nos lambuzamos de golpismo. E se lambuzaram em 64 e se lambuzaram de novo, Gabi, em 2016, quando ajudaram a derrubar a Dilma, achando que, vamos colocar um governo liberal, né? E deu tudo errado, assim como deu em 64. Eles queriam colocar o Aécio, alguém com essa característica, no poder. Quem é que foi para o poder? Imagine só. Foi o Temer e depois caiu na mão da extrema-direita do bolsonarismo, que passou a atacar essa própria imprensa. Essa própria imprensa. A Globo, por exemplo, é considerada um inimigo pela militância da extrema-direita bolsonarista. Bom, hoje, então, o dia é dedicado a lembrar o 1º de abril de 64 e a acompanhar o julgamento do Sérgio Moro. Sérgio Moro que perdeu a toga. Sérgio Moro perdeu a toga, perdeu o discurso, perdeu o cargo de juiz, perdeu a vergonha, perdeu quase tudo, né? Ele pode em breve virar um ex-senador, perder também o mandato de senador. Nós vamos falar sobre isso já já. O Sérgio Moro está quase morto politicamente, mas o pig que o pariu segue vivo. E desse a gente tem que tomar distância e prestar atenção. Prestar atenção a esse agrupamento midiático que continua aí. Hoje mesmo a gente viu exemplos disso nas manchetes dos portais por aí. Mas é isso, Gabi, Chico, para lembrar o 1º de abril, como é que isso está conectado, né? Nós ainda hoje temos que lidar com esse tema que é mal resolvido no Brasil. Uma elite, seja judiciária, seja parlamentar, seja midiática principalmente, e militar, que é golpista, que quando perde não aceita e vai para o golpe. Foi assim em 64, foi assim em 2015, 2016 com a Dilma, e a gente tem que tomar cuidado, porque eles estão na espreita. E esse golpismo está vivo. E a mídia que ajudou a parir o golpismo está viva. Não são mais os jornais, mas são as televisões, são outros canais, e eles se manifestam de outra maneira, Gabi. Muito bem, Rodrigo. A gente começa falando de Sérgio Moro, então, né? Não podia ser diferente. Inclusive, eu tenho uma atualização, o julgamento ele acabou de ser suspenso, deve ser retomado na quarta-feira, porque depois do voto do relator, aconteceu um pedido de vista do desembargador José Rodrigo Sade. Então, para atualizar aqui as informações para você que está nos acompanhando. Começou hoje o julgamento, né, que pode cassar, como disse o Rodrigo, o mandato de Sérgio Moro como senador. Essa primeira sessão, então, foi encerrada agora há pouco no TRE do Paraná. O relator do caso, inclusive, ele votou pela absolvição, tá? Do senador Sérgio Moro, e o desembargador, o José Rodrigo Sade, pediu vista. Esse julgamento, então, deve ser retomado na quarta. Agora, o que está sendo analisado, né, Rodrigo e Chico Sá, é justamente essas ações apresentadas pelo PT e pelo PL, né, que é a junção de dois partidos opostos, que apontam o abuso de poder econômico na campanha de 2022, porque tinha uma expectativa de que ele seria presidente e depois caminhou para uma campanha de senador, não é isso? Olha, o Sérgio Moro, o candidato Sérgio Moro, seja o pré-candidato ao Senado, depois o pré-candidato à presidência, depois o candidato ao Senado, ele cometeu todo tipo de patifaria que pode alguém cometer diante das leis eleitorais. Primeiro que ele tenta ser candidato em São Paulo, ele não tinha domicílio aqui, isso já é de largada uma atrapalhada sem fim, né, uma ilegalidade. Depois a candidatura à presidência não é viabilizada, ele corre para o Paraná e é candidato ao Senado, ou seja, dando prosseguimento a uma campanha eleitoral, usando uma exposição por conta do dinheiro que ele tinha mais do que os concorrentes do Paraná, usando uma exposição maior do que a concorrência, ou seja, o que fere a igualdade da lei eleitoral. Então, ele cometeu todo tipo de crime possível. Ele faz pagamentos, o comitê faz pagamentos a auxiliares também, totalmente pagamentos ilegais, zelo algum pelo dinheiro público, porque isso é de fundo partidário. Então, olha, não falta motivo para caçá-lo, mas o tom do relator, do Luciano Falavinha, é muito República de Curitiba. República de Curitiba viva para salvar o Moro. Eu ia perguntar isso para vocês, se vocês
tinham essa expectativa por parte do relator já, porque todo o nosso chat aqui está comentando a respeito disso, né, Rodrigo? O relator deu um voto, o pessoal até brincava aqui. O relator, o Falavinha, desembargador Falavinha, apresentou lá os argumentos dele, tecnicamente e tal. Parecia defender mais o Moro do que o próprio advogado. Ele era melhor, ele é melhor. Ele melhor foi melhor advogado. na defesa, ele era o que tinha que julgar. O relator tinha que apresentar o primeiro voto, vamos dizer assim, né? Porque daí falaram os advogados da acusação, do PL e do PT, depois falou a defesa do Sérgio Moro. E o primeiro voto era do relator, do desembargador Falavinha, que você acabou de citar. E foi um voto, assim, bastante favorável, acolhendo quase todos os argumentos da defesa do Moro e, olha, colocando até, de certa maneira, como se o Moro fosse um perseguido, dizendo, não, mas o PT fica dificultando o Moro de exercer a vida pública, Gabi. Pois é, ele disse que não houve prova, estou lendo as atualizações aqui, estão saindo enquanto a gente está conversando, né, porque o julgamento foi interrompido agora. Ele disse, o desembargador, inclusive, que não houve prova de que Moro foi beneficiado, as legendas, né, o PT, o PL, argumentaram que ele cometeu esse abuso na disputa do Senado por ter gasto, né, nos meses anteriores mais de 2 milhões na pré-campanha pelo Podemos, e isso teria dado mais visibilidade para ele. Agora, o Falavinha disse que o PT está, como você disse, Rodrigo, buscando impedir o Moro de participar da vida política. E aí o relator falou que o partido foi contraditório, olha só, gente, por ter impedido o Moro, por impedir o Moro de concorrer ao Senado pelo Estado de São Paulo. Peraí. Com todo respeito ao desembargador, o poder do PT aqui no Estado de São Paulo em relação à justiça eleitoral não é zero, é menos do que qualquer coisa. O PT nunca governou o Estado de São Paulo. O PT não nomeia o BOI. Não nomeia o BOI do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral. Poder zero. Zero. Não. E outra, não caberia ao desembargador, ao meu ver, julgar como foi a composição e por isso o PT tem força lá dentro? É um jogo de adivinha? Não, eu achei curioso porque ele está ali para julgar, mas em vez de julgar o caso específico, que é o caso do Moro, ele passou a fazer a defesa e transformar o Moro quase que numa vítima política do PT. Lembrando sempre que a ação não é só o PT, né? O PL também está junto, que é o partido do Bolsonaro. Então o desembargador cumpriu esse papel, é o que o Chico falou, República de Curitiba na veia. Total. Tá viva. Forte, viva e forte. Tá viva. Se brincar, vai ter outdoor amanhã de novo. Do Moro, né? Do Moro. Então ele tem ramificações, tem força. Aconteça o que aconteceu no TRE, também para o nosso público entender, né? Daqui a pouco vem o Cacai, né? O jurista Cacai vem ao vivo aqui com a gente para analisar isso, mas a gente pode já adiantar, Chico e Gabi. Aconteça o que acontecer nesse julgamento, que foi interrompido, só teve o voto do Falavinha, faltam os votos dos outros desembargadores. Tem expectativa de umas 3 sessões. Umas 3 ainda para concluir todos os votos. Aconteça o que acontecer lá no Paraná, vai ter recurso, vai para o TSE em Brasília. A palavra final é do Tribunal Superior Eleitoral. É do TSE. Mas se ele sair com uma vitória muito grande do TRE, o Moro, para ele é importante, né? Ele carregar isso. Se sair um empate, uma vitória apertada e tal, aí fica um pouco mais complicado. De qualquer maneira, no TSE a situação é bem mais difícil para o Moro, porque daí não tem República de Curitiba em ação. Aí o efeito acho que é outro. Não tem essa proteção que ele vai ter agora em alguns votos em Curitiba, não terá certamente em Brasília. A nossa produção, inclusive, preparou uma arte. Vamos colocar aqui na tela só para a gente dar uma resumida no que está em julgamento de Moro no TRE do Paraná. Vou pedir para o Gabriel Vento colocar para a gente. Para quem está nos acompanhando em vídeo também, não só nos ouvindo, tem abuso de poder econômico na eleição de 2022, é isso que está em jogo. Gastos excessivos na pré-campanha e também ações partiram do PL e do PT, que a gente já conversou aqui, o que é bastante curioso, né? Então, tendo partidos que são completamente distintos do ponto de vista de ideologia que entraram com essa ação contra o Moro, ou seja, ele não está bem na fita com nenhum dos polos políticos. Nem com a extrema-direita e com o PT É um pouco o percurso que ele fez, né, Gabi? Ele se apresentou ao país como uma espécie de herói, de vingador da justiça. E isso é sempre complicado, né? O sujeito se apresenta como herói. Ele foi construído como herói, principalmente pela Globo. Ninguém se esquece daquela sessão em que o Lula foi ser ouvido pelo Moro e avisou: Moro, aqueles que estão te usando, quando sentindo que você não é mais útil, se prepare.
que a carga contra você vai ser ainda mais forte do que estão fazendo contra mim. O Sérgio Moro, do alto da sua arrogância, achando que tinha o poder para sempre, não ouviu, foi adiante. E aí ele fez esse percurso errático, né? Sempre na direita, mas errático assim no seguinte sentido. Impediu o Lula de ser candidato em 2018, prendeu o Lula sem provas, depois virou ministro do Bolsonaro, a quem ele tinha favorecido na eleição, e sai do governo brigando com o Bolsonaro. É visto como um traidor pela direita bolsonarista e como um carrasco pela turma do PT e do Lula, como aquele que agiu fora da lei. Então ele ficou sem espaço, nem de um lado nem do outro. E na eleição ele volta para o lado do Bolsonaro e faz o apoio ao Bolsonaro. Ele vira ali segurando as pastas do Bolsonaro no debate, né? E tem uma atuação ridícula no caso Marielle, quando ele dá um aperto na parte mais frágil da história, que era o porteiro lá do Vivendas da Barra, o condomínio do Bolsonaro. Vê que personagem ele foi apertar, vê que covardia jurídica desse cara, já como ministro da Justiça, ele vai, por ordem do Bolsonaro, ele aperta o porteiro que tinha dito, que tinha ouvido alguém chamar a casa do Bolsonaro, ao telefone, etc. Então, vê que pessoa ele vai pressionar. Daí dá para se ler e para saber quem é Sérgio Moro. Vamos chamar a Heloísa Vilela para essa conversa, porque ela também estava acompanhando o julgamento pelo TRE do Paraná até agora há pouco. Agora ela já está pronta aqui para entrar com a gente. Vou começar perguntando para a Elo o que ela destacaria. Boa noite, Elo, seja muito bem-vinda, mas quero perguntar o que você destacaria aí, quais foram as frases que te chamaram mais atenção. Inclusive, o Ministério Público, a gente não falou, né, mas o Ministério Público foi a favor da cassação de Moro. Aí a gente teve o relator e o desembargador pedindo vista depois. Vamos lá, Elo, boa noite. Vamos lá, boa noite, pessoal. Teve uma frase primeira que chamou a atenção, até destaquei isso, foi que o advogado do Moro falou: a coisa mais difícil nesse processo tem sido falar a verdade. Ups, como é que é? Opa. Acho que foi mais uma daquelas, né? Acho que da mesma maneira que o cliente dele, ele também tem lá os seus momentos de ato falho. Como é que se fala isso? Ato falho. Isso, ato falho brabo. Mas, por outro lado, eu acho que eu vou jogar um pouco de água fria aqui, né, nessa nossa conversa, pelo seguinte: não tem nada que se diga politicamente para defender o Moro. Tudo que a gente disser ainda é pouco. Mas, juridicamente, nesse processo, eu acho que vai ser difícil a gente ver uma vitória de todos nós que queremos ver o cargo dele, o mandato dele cassado, por tudo que ele fez até chegar aqui, né? Pelo que ele fez na Lava Jato, pelo que ele fez como ministro, isso tudo, para mim, já valeria tirá-lo da cena política pro resto da vida. Porém, eu acho que tirar um mandato de quem tem o volume de votos que ele tem no Paraná, isso aí, infelizmente, a gente tem que levar em consideração. Ele tem uma camada enorme da população que votou nele na democracia. Você não pode tirar o mandato assim facilmente. Então, o advogado, ele fez uma defesa bastante boa, eu acho, do Moro, quando ele diz o seguinte, ele diz assim: vocês realmente acham que os gastos dele com viagens para o interior de São Paulo, e aí ele dá o nome de algumas cidades que o Moro visitou como candidato, realmente tiveram alguma influência na votação dele aqui no interior do Paraná, e aí dá o nome de outras cidades do Paraná? E se a gente parar para pensar, a gente realmente acha que a campanha que ele fez em São Paulo influenciou os votos que ele teve no Paraná, ou ele já ia ter esses votos de qualquer maneira? Eu acho que ele ia ter esses votos de qualquer maneira, infelizmente, porque o Paraná é o Paraná. A gente sabe como é que é a República de Curitiba. Então, eu acho que vai ser um pouco difícil ganhar essa causa, apesar da gente ter ali dois polos políticos, PL e PT, buscando a cassação do Moro. Mas está me parecendo que esse caso não fica muito de pé. Na hora do vamos ver do julgamento, eu tenho muitas dúvidas se ele para em pé. Importante a avaliação da Heloísa. Vamos esperar mais tarde também a do Cacá. Mas uma coisa, viu, Elo, é o efeito do voto. Eu acho que ele teria um trilhão de votos naquela altura. Mas até chegar lá, ele infringiu a lei.
Ele gastou um dinheiro que era de uma campanha. Se ele ganhou um voto com isso, pouco importa. O que importa é se ele cometeu um crime em cima da lei. Se ele não podia fazer 2 campanhas no ano só. Ele fez 2 campanhas no ano só, emendou uma campanha na outra, e isso é proibido. Senão, o que também não tem voto teria que ter esse direito. E o argumento é da campanha dele ser a presidente, né, Heloísa? Com outro orçamento, quer dizer, ele usou o orçamento de uma campanha presidente, que é muito maior do que a campanha para o Senado, e aí divulgou a candidatura dele, a pré-candidatura, que não foi para frente, aí ele desiste da candidatura a presidente, já havia feito uma pré-campanha, e o argumento é esse, quer dizer, e aí ele gastou dinheiro na pré-campanha para presidente e depois usufruiu desse gasto excessivo na campanha para senador no Paraná. Mas sabe qual é o problema, Rodrigo? O problema disso aí é o seguinte, que até onde eu entendi, eu posso estar muito equivocada, é que a pré-campanha não tem regras tão claras a respeito do volume de dinheiro, quanto cada um pode gastar. É uma coisa um pouco mais nebulosa do que a campanha, me parece. Então, se não tiver uma regra muito clara, vai ser um pouco difícil esse julgamento. É por aí que eu estou querendo dizer. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando, inclusive daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Cacá e tirar as dúvidas a respeito disso. Então, se você, inclusive, tiver dúvida, você pode escrever aqui no chat sua pergunta para o Cacá. Agora, a gente já teve, então, esse pedido de vista, mas a gente tem a ordem da votação, né? A gente teve primeiro o Falavinha, né, que foi o primeiro a votar, que é, inclusive, o relator do processo. Depois, em seguida, vão ser mais 6. São os demais juízes da corte que vão votar. Então, esse julgamento já tem mais 2 datas marcadas, que são dia 3 e 8 de abril, para analisar esse caso. Então, a gente vai continuar acompanhando. Gabi, posso só... A gente falou rapidamente aqui, Elô, Chico, Gabi, do voto do Falavinha, que foi esse único desembargador que votou até agora, e ele apresentou um argumento, a gente explicou aqui, mas eu vou ler o trecho, em que ele acusa o PT de ser contraditório, o Partido dos Trabalhadores. Ele diz o seguinte: o investigante, o PT, buscou e conseguiu impedir eventual candidatura do investigado, que é o Moro, em outro estado da federação, que era São Paulo, porque o Moro estava tentando cometer realmente uma espécie de fraude, né? Ele não era de São Paulo. Bom, aí o PT não permitiu que ele fosse candidato em São Paulo, a justiça, na verdade, um pedido do PT. Depois o PT afirma que há excesso de gastos no Paraná, porque teria extrapolado o limite previsto em lei. É comportamento contraditório. Eu não entendi onde que há a contradição. Não há contradição. Você diz, olha, São Paulo ele não pode ser candidato, porque como é que ele vai ser candidato no estado que não é o estado dele? E depois ele foi para o Paraná, correu, improvisou e aí cometeu, segundo o entendimento da acusação, uma espécie de fraude. Então não há contradição. Por isso que eu digo que o desembargador, com todo respeito, ele tem o direito e é pago para isso, me parece que estava no papel mais de defensor do Moro do que de outra coisa, pelo argumento, e até colocar, quer dizer, em vez dele julgar o Moro, ele está julgando o PT de novo. A República de Curitiba não cansou de julgar o PT já? De novo, né? Tá parecendo até aquela coisa. E o PT? E o PT? E o PT, hein? E o PT, hein? Esse voto é horrível, porque até ele mistura as coisas. O processo não está falando se ele era candidato, está falando que ele foi candidato a presidente e usou dinheiro da candidatura a presidente para se promover e depois foi ser candidato lá no Paraná. Então ele juntou tudo para favorecer um argumento a favor do Moro, né? Perfeito, era isso. Eu queria só repisar isso, né, para a gente entender bem também quem foi esse, né, da onde pode ter vindo a inspiração desse relator, que deve ser um sujeito emocionado com o papel da República de Curitiba. Sim, completamente contaminado pela República de Curitiba. E acho que a gente vai poder trazer isso com o Cacai também. Um pouco do perfil do Falavinha. Daqui a pouco o Cacai, né, ao vivo aqui. Gente, vamos falar também sobre os 60 anos do golpe militar, porque a gente teve eventos... A gente teve o veto do presidente Lula a eventos oficiais em memória do golpe de 64, mas uma série de ministros se posicionaram contra a ditadura. Os ministros que se posicionaram sobre o golpe de 64, a gente preparou aqui, a nossa produção preparou uma arte para a gente fazer um destaque aqui a essas pessoas. O Camilo Santana, da Educação, Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, Paulo Pimenta, também da Comunicação Social, o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e também a gente
Perdão, a gente tem uma segunda aí, a segunda arte, exatamente. A Cida Gonçalves, que é ministra das Mulheres, também a Sônia Guajajara dos Povos Indígenas e o Jorge Messias da AGU. Alguns se posicionaram nas redes sociais, inclusive, eu citei agora há pouco o ministro Silvio Almeida. É interessante a gente trazer aqui o nome dele, a gente vai comentar a respeito de tudo isso, mas porque justamente o ministro Silvio Almeida é quem estava, né, a pasta dele é quem estava organizando esse evento, que pediria desculpas, né, em ocasião, né, das vítimas da ditadura militar. E agora o ministro Silvio Almeida vem a público, quer dizer, o presidente Lula cancelou, né, pediu para cancelar os atos oficiais, mas não proibiu os ministros de se manifestarem nas redes sociais. Então, o Silvio Almeida diz o seguinte: por que ditadura nunca mais? Porque queremos um país social e economicamente desenvolvido e não um Brasil interrompido. É preciso ter ódio e nojo da ditadura, como disse Ulisses Guimarães. Então, ele está lembrando aí a fala de Ulisses Guimarães na Constituição, na Constituinte de 88, na assinatura, né, da nossa Constituição na promulgação, federal. aquele ato histórico, né? Não, super importante a manifestação do Silvio Almeida. Eu estava aqui refletindo, Elô, essa frase do Ulisses Guimarães, né? Quando a gente assistiu, eu era um jovem ali, não tinha dimensão que isso ia ficar, né? O que ficou do Ulisses Guimarães, um homem que teve uma carreira tão grande como deputado, o que ficou foi a defesa intransigente da democracia. É tão bom que a gente tem essa frase do Ulisses, não é a frase de um homem de esquerda, é a frase de um homem de centro, moderado. O que era, né? Era um homem de centro. Um homem de centro. Mas ele foi firme. E essa coisa de dizer, temos ódio e nojo, chamar pelo nome. E hoje toda a sociedade democrática pode usar o Ulisses. O que ficou de mais importante do Ulisses é o Flávio Dino, é o Silvio Almeida, assim, pessoas foi pelo Brasil inteiro. Essa frase foi a mais lembrada, né? A mais lembrada hoje. Ódio e nojo. De ontem para hoje foi. Então ficou a marca do Dr. Ulisses. E eu acho que ela consegue, com 2 palavras, dizer ódio, porque ódio aos direitos que são usurpados com a ditadura, né? Ela traz isso tudo. Mas quando você ouve nojo. Eu, pelo menos, sou assim. A primeira coisa que você pensa são nos horrores, na barbárie das torturas e dos assassinatos. Não tem como, quando você fala nojo à ditadura, não pensar naquelas cenas horrorosas de pau de arara, nas descrições horrorosas de choques, né, no corpo inteiro, nos órgãos sexuais. E por aí vai, que a gente não precisa repetir, que todo mundo já sabe. Então é nojo. E isso que faz lembrar. Então ele conseguiu ter um poder de síntese e de sentimento nessas... Foi uma escolha, assim, irretocável. Belíssimo discurso. É um dos maiores Realmente. Discursos da história republicana, o discurso de promulgação da Constituição pelo Ulisses Guimarães, Gabi. Vamos aproveitar Opa, e eu adoro. assistir essa frase de novo? Eu acho que é Sempre. histórica, né? Vale muito a pena a gente assistir de novo. Vamos ver. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Olha aí. Isso aí passa, né, Chico? Não... Vem lá do Ulisses. Olha, era um deputado que vinha do pré-64, ele já era deputado. Isso. E hoje a frase dele está na boca do Silvio Almeida, que é da novíssima geração de combatentes pela democracia. Eu não sei vocês, MDB, mas eu até hoje histórico. fico arrepiada ouvindo essa frase do Ulisses Guimarães. Até Nossa, hoje. eu fico aqui, ó. A Elô na também, bica. exatamente. É muito importante. Agora, eu vou te falar, viu? Eu achei que foi fundamental esses ministros se manifestarem, apesar do veto do Lula. Achei fundamental as manifestações de outros políticos, como o Randolph Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, né? Os representantes do PT que se manifestaram, a presidenta do PT. Então, acho que essas manifestações foram muito importantes, porque não importa o que o presidente Lula tenha decidido não fazer, né? Mas a sociedade brasileira e seus representantes não têm que seguir essa mesma disposição do presidente. E também, não sei se vocês fizeram isso, mas também fiquei ali olhando os ministros que não se manifestaram, sabe?
e vários ministros importantes, né? O Haddad não se manifestou, por exemplo, eu não vi, não sei se vocês viram, eu procurei também no não vi. Twitter Inclusive, dele. uma que eu não tinha citado, Elô, desculpa te interromper, que realmente lembrou dos 60 anos do golpe foi a Aniele Franco. Me alertaram aqui no chat que ela também se manifestou nas redes sociais e é verdade, tem inclusive uma foto da Dilma Rousseff da época. Desculpa te interromper, só para a gente não perder também a ministra Aniele Franco da Igualdade Racial. Não, imagina. Então, eu acho que isso também é importante reparar, sabe? E, claro, a Dilma fez um pronunciamento no Twitter, né? Ela não quis dar entrevistas, ela avisou que não ia dar entrevistas, a gente procurou-a, sei de várias pessoas que a procuraram também, ela decidiu que não ia falar nada, mas ela fez um post no Twitter, né? É forte, né? A Dilma, o que ela tinha para fazer de mais importante, né? Ela fez naquele momento em que ela vai para o depoimento na frente da Justiça Militar, depois de ser torturada, e os caras que tinham que fazer a inquirição baixam a cabeça, escondem a cabeça. Um coloca a mão no rosto e outro esconde a cabeça envergonhado com o papelão, né, que estavam fazendo. Aquele foi o tweet da Dilma feito lá nos anos 70, ainda presa, né, durante a ditadura. Então, a Dilma, assim, se alguém já se manifestou e deixou clara a sua posição, é a Dilma Rousseff, que foi torturada barbaramente, né, pela ditadura militar, Gabi. É isso, Rodrigo. Também tiveram os ministros, tiveram outros nomes do PT, do governo se manifestando a respeito disso. A Gleisi Hoffmann, por exemplo, o presidente do PT, falou sobre isso. Nem poderia ser diferente, né, nas redes sociais dela. Eu vou ler um trechinho aqui, porque ela fez um posicionamento bastante longo, mas ela disse: hoje é dia de dizer golpe e ditadura nunca mais, democracia para sempre. Disse que foi em defesa da democracia e dos direitos do povo que o PT foi criado em fevereiro de 1980. Então, ela aproveitou essa data também para lembrar sobre, além de a conquista da democracia no Brasil, né, posteriormente, mas também sobre a criação do partido, né, a gênese do PT, de onde surgiu. O Randolph Rodrigues também lembrou a frase do Ulisses Guimarães, que a gente ouviu agora, né, relembrou mais uma vez: traidor da Constituição é traidor da pátria, que é uma frase histórica, é isso que se aplica tanto aos nossos dias de hoje. Inclusive, ele disse: 6 décadas depois, entoamos em alto e bom som, nunca mais. Foi o que disse o Randolph Rodrigues, e várias outras pessoas se manifestaram também. É muito importante, né? Muito importante, não pode passar em branco. E como disse a Elô, a gente também tem que prestar atenção em quem não disse nada também. É isso. Vamos seguir agora virar um pouco a página, né? A gente está falando de Brasil e de ditadura, falar da escalada de tensão no Oriente Médio, né? Elô e Chico, Rodrigo. Um ataque aéreo matou pelo menos 8 pessoas no consulado do Irã em Damasco, na Síria. E entre os mortos está o general Mohammad Reza Zahed, da Guarda Revolucionária do Irã, além de outros comandantes também. E a imprensa iraniana está atribuindo esse bombardeio às forças de Israel. Então, queria ouvir a Elô, que também está acompanhando essa história por aqui, o que aconteceu, Elô, e o quão preocupante também é essa notícia que a gente está recebendo agora, né? Olha, Gabi, agora pouco antes da gente entrar no ar, eu estava lendo a manchete e a matéria do Haaretz, que é o jornal de Israel, né? Dizendo que esse evento, esse acontecimento é o acontecimento mais perigoso e que pode ser o mais perigoso dos últimos 6 meses, desde que começou, quase 6 meses, desde que começou essa guerra de Israel contra os palestinos lá em Gaza. Por quê? Né? Porque você está atacando ali um grupo importante, você tem ali o Hezbollah, que está sempre mantendo um grau de conflito com Israel, mas que não chegue num conflito declarado e aberto. Agora, você atacando esse consulado, você matou um grande líder, não é apenas um comandante qualquer, ele é um grande comandante da Guarda Revolucionária. Aparentemente estava reunido com várias pessoas, inclusive da Jihad Islâmica, conversando a respeito da guerra em Gaza. Então isso é intencionalmente, a análise que está se fazendo no internacional é de que isso é uma maneira de tentar trazer o Irã para o conflito, trazendo o Irã para o conflito, um conflito direto com Israel. Israel sabe que os Estados Unidos vão tomar o lado de Israel, os Estados Unidos que finalmente
permitiram a adoção de uma medida na ONU pedindo, exigindo cessar-fogo. Então, é assim, é uma situação que pode, que é o grande medo desde que esse conflito começou, é que ele realmente se alastre e traga para o conflito outros atores, como no caso o Irã, que já disse que dará uma resposta na hora que achar que deve dar a resposta. Mas o Irã, claro, também sabe que isso é uma provocação num momento em que o Netanyahu está super frágil. Esse fim de semana foi fim de semana de muito protesto em Tel Aviv. Hoje, uma manifestação enorme em Jerusalém, em frente ao parlamento, em frente ao Knesset, e todos pedindo o fim do mandato de Netanyahu, que ele deixe o governo imediatamente, porque ele não consegue resolver a situação dos reféns. E ele tem muito que responder a respeito do começo desse conflito. Então, assim, é um momento muito tenso, muito delicado desse conflito e que muita gente teme que ele possa se espraiar na região. É importante prestar atenção, né, Ilô? Porque quem chegou agora e ligou, falou, peraí, vocês não estão falando do Moro? Não estão falando daqui da história de 64? Não, nesse momento não. Falamos bastante e vamos voltar a falar do Moro já e também de 64. Mas porque há uma preocupação no mundo inteiro, não é mais um evento, entre aspas, é o evento, disse a Ilô, porque Israel, tudo leva a crer que foi Israel, e Israel não nega que seja, atacou uma representação do Irã na Síria e matou uma liderança iraniana. Então, coloca... É como falar assim, Irã, venha para a guerra. E a Elô trouxe muito bem o contexto. No momento, o Netanyahu precisa da guerra, né, Elô? Porque se a guerra para, se tem uma interrupção, aumenta o pedido para que ele saia do poder. E se ele sair do poder, ele pode até ser julgado e preso em Israel, Chico. Isolado de tudo, com questionamento do próprio governo norte-americano, a saída é aumentar a confusão. Aumentar a confusão, chamar outros para a briga. Então, sabe aquela história? Parece que a briga está diminuindo, você chama mais um. Vem cá, vamos voltar, né? Vamos aumentar a confusão de novo. Então, é muito grave, realmente. 2 dias de protestos seguidos contra ele, né, Elô? Protestos em Israel contra o Bibi, o Netanyahu. Então, só o que restava era provocar mais confusão na área. Inclusive, Rodrigo, eu ia dizer que, se você quiser fechar esse assunto, porque eu ia justamente continuar nessa para dizer que, além dessa notícia que é muito grave, também tem a notícia de que o Parlamento de Israel aprovou uma lei que permite que o governo feche a rede de TV Al Jazeera no país. Olha só, gente, foram 71 votos a favor desse projeto e 10 contra, e antes da votação, o Benjamin Netanyahu já tinha, inclusive, falado que ele ia tomar as medidas legais para fechar a emissora, que tem sede lá no Catar, porque o Netanyahu está acusando a Al Jazeera de provocar agitação contra Israel entre os árabes. O nome disso, gente, não tem outro nome, é censura, né, Lu? Cadê a democracia forte do Oriente, como eles falam? Elô. Não tem, né? E ele já vinha insistindo com isso há mais tempo. Essa ordem, essa lei que foi aprovada no parlamento israelense hoje dá a ele o direito de fechar não só a Al Jazeera, mas qualquer rede de TV que ele considere que está ameaçando a segurança nacional. Bom, a gente estava falando de ditadura 60 anos atrás. É exatamente a mesma coisa que ele está querendo fazer. Quer ter todos os poderes para calar todas as vozes que são contra a barbárie que ele está promovendo em Gaza. Que é isso, ele não quer que a Al Jazeera continue contando, como mostrou hoje um jornalista da Al Jazeera que foi lá, conseguiu, depois de 5 dias, recuperar o corpo do irmão, que tinha sido morto num bombardeio israelense. Então, assim, ele não quer que a população fique ouvindo essas histórias. Ele não quer que o mundo árabe continue ouvindo as histórias do que ele está fazendo na faixa de Gaza. E na Cisjordânia também, né? Não vamos nos esquecer. E isso é censura, é ditadura, é isso que ele quer fazer. É o governo de extrema-direita de Israel em ação. O Elô, então a gente teve no mesmo momento, no mesmo dia, né, pelo menos, o ataque ao consulado, para quem assim não conseguiu mapear. Israel atacou um consulado iraniano em outro país, na Síria, e matou gente do primeiríssimo escalão do governo iraniano, né, das forças de segurança iranianas, chamando para a guerra o Irã. E no mesmo dia, censura a Al Jazeera, que é uma emissora do mundo árabe
mas que tem transmissão no mundo inteiro, está lá em Israel e que vai a campo, né? Vai mostrar o lado dos palestinos massacrados tanto na Cisjordânia como em Gaza. É uma das poucas que tem estrutura para isso, para mandar repórter lá e ter uma visão diferente da cobertura feita pelas emissoras ocidentais. Então é muito grave, fora que hoje houve novos ataques, invasão ao hospital, né, Gabi? Nós tivemos também. Então o massacre continua. Isso tudo acontecendo no momento em que o Netanyahu está sob pressão e o massacre continua. Teve mais uma invasão ao hospital em Gaza nessas últimas horas. E eu acho que é importante nesse contexto também, Rodrigo, o fato de que o Netanyahu nunca esteve tão pressionado internamente como ele está agora. Então, ele faz um ataque desse nesse momento também, o que também não pode ser deixado, a gente não pode deixar de lado, né? Perfeito. É um governo pressionado, e aí, na hora da pressão, é que o perigo é maior para o mundo inteiro. Porque é um sujeito desesperado, sem saída, pode cometer, provocações desse tipo, né? Como disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Netanyahu perdeu o equilíbrio mental, por isso ele fez o que fez. Ele disse exatamente assim. É verdade. Gente, a gente vai continuar acompanhando, como disse o Rodrigo, né? Israel retirou hoje as tropas do maior hospital lá de Gaza. Foram 2 semanas, inclusive, Rodrigo, de ocupação. O Ministério da Saúde do território palestino disse que essa operação deixou dezenas de corpos em decomposição pelo chão. Dentro do hospital? Dentro do hospital. É esse o nível do que a gente está conversando aqui. E aí o Benjamin Netanyahu, né, primeiro-ministro de Israel, disse que essa invasão matou mais de 200 terroristas. É uma declaração dele, né, gente, sem comprovação, que se abrigariam no hospital e no entorno, inclusive, do hospital também, que tem sido sempre Israel dá isso como uma justificativa, né? E os palestinos também dizem, eles estão alegando que entre as vítimas estão pacientes e refugiados também. E os corpos em decomposição no meio do hospital. Só essa cena que eu consigo imaginar, né, no meio de tudo isso. Mais de 200, Gabi, mais de 200. Eu, infelizmente, vi as imagens hoje. E vários desses corpos têm as mãos algemadas. Muito bem. Elô Vilela, obrigada por hoje. A gente se fala de novo essa semana, querido. Um beijo. Beijo, Elô. Obrigado. Boa noite, Elô. Até obrigado. Mais. A gente vai sair de... uma notícia bastante tensa, porque a situação lá em Gaza continua muito tensa, né? As pessoas continuam morrendo. Para a gente falar, trazer um pouco de esperança também aqui, né, no ICL Notícias, porque hoje de manhã a gente lançou uma campanha. Para você que não assistiu o ICL Notícias primeira edição, recomendo que você volte lá para assistir, mas também vou te atualizar do que aconteceu. A gente lançou uma campanha para arrecadar doações para o Vale das Ocupações, que fica na periferia de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Essa campanha foi lançada, então, na primeira edição de hoje do N1, né, com o objetivo de arrecadar R$150 mil para a construção de uma quadra poliesportiva. A gente já superou essa meta e aí a gente estabeleceu uma nova, né? Como eu diria aquela frase, a gente dobrou a meta, né? Com mais de R$380 mil arrecadados, gente. A gente está querendo, inclusive, chegar 394 mil, me avisa aqui Márcia Cunha, nossa editora-chefe. Caramba! Ou seja, a gente já está em 400, quase 400, que é a nossa meta agora, né? A gente está chegando lá. Então, você que está nos assistindo pode nos ajudar, entrar na campanha, colaborar e nos ajudar a bater essa meta. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o líder da Unidade Popular, Leonardo Péricles, para explicar a situação dos moradores do Vale das Ocupações e também para a gente entender, né, como é que está agora, que a gente superou muito essa meta de arrecadação. Vai falar sobre como você pode participar dessa vaquinha também. É bem fácil, na verdade, né, gente? A gente tem o link para participar da vaquinha. Eu já vou passar para você, Rodrigo, só para o pessoal saber como é que faz, né, para entrar. A gente teve, então, essa meta batida. Para participar da campanha, você pode ou acessar o nosso site, que tem o link ali nas reportagens que a gente está fazendo a respeito disso, e tem também o vaquinha.com.br com K,
Aí a gente tem um link um pouco longo aqui, mas eu acho que a gente tem o link reduzido também. A nossa produção pode nos avisar aqui para eu poder passar para vocês. Vamos chamar também, a gente tem um vídeo para assistir a respeito disso, vamos chamar e eu já passo também o link para você poder fazer a sua doação. Vamos ver. Eu estou aqui na ocupação Paulo Freire, é uma de 7 ocupações do Vale das Ocupações, aqui na periferia de Belo Horizonte, onde o MLB faz um trabalho muito corajoso para poder garantir a mais de 1.500 pessoas moradia e algum tipo de perspectiva. Aqui, nesse espaço, é onde eles se reúnem. Ele é um espaço do encontro, é o espaço das assembleias, das reuniões, das festas, das atividades. Eles não têm uma quadra, eles não têm um espaço para as crianças poderem fazer esporte. Quando chove, fica impossível fazer alguma coisa aqui. Nós estamos com a escolinha de futebol sendo organizada e ela tem muita dificuldade, porque muitas vezes o menino não consegue treinar. E aí é aquilo que a gente já conhece, né? O pessoal das igrejas fundamentalistas, o pessoal do tráfico, o pessoal de todos os lugares que a gente não gostaria assediando as crianças. A nossa ideia é construir aqui uma quadra comunitária, para eles poderem nessa quadra ter reuniões, poder ter lazer, poder ter cultura, poder ter esporte e poder também ter uma cozinha comunitária para poder atender a mais de 1.500 famílias. Além de tudo, de formar a turma, de ajudar a meninada a ficar longe de coisa errada, vai nos ajudar muito a envolver, inclusive, as mulheres da comunidade e o conjunto das pessoas que quiserem em oficinas variadas que nós vamos fazer. E para isso, a gente conta com a ajuda da comunidade do ICL, que nunca deixou essas pessoas que chamam a nossa ajuda na mão. E não vai ser dessa vez que a gente vai deixar. Vamos com a gente, galera. Muito bem, gente. A nossa produção é rápida aqui, já colocou na nossa tarde. O trabalho que o Leonardo Péricles faz lá nesse subúrbio, nessa periferia de BH, é impressionante. Reforçando só, tá na nossa tarja, mas é icl.com.br/vaquinha para fazer sua doação. E a gente vai conversar com o Leonardo Péricles agora, que já está aí na ponta da linha para conversar com a gente. Péricles, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, Gabriela, Chico, Rodrigo. Tamo junto aqui. Obrigado aí pelo convite para estar aqui. Que é isso, quero dar parabéns, inclusive, né, para você pelo projeto, Péricles, e saber já se vocês já estão se planejando. A gente conseguiu, enfim, dobrar essa meta da campanha. O que vocês vão aplicar? A gente falou, por exemplo, da quadra poliesportiva. Conta pra gente no que vai ser aplicado esses valores aí. Legal, Gabriela. Só rapidinho, é que eu não estou lá agora no Vale, eu estou até num outro espaço aqui de ocupação cedido para a gente. Estou aqui na ocupação Tina Martins, que é uma casa de referência da mulher, uma conquista também de luta muito legal, porque inclusive o Eduardo visitou. E eu estou aqui porque aqui é perto, aqui é no centro, né, e estava acontecendo o ato Ditadura Nunca Mais, né? Atos, inclusive, que aconteceram hoje no Brasil inteiro repudiando o golpe de 64, enfim, e o legado extremamente negativo que a ditadura nos deixou. Então, por isso não estou com a turma lá agora igual estava de manhã. Mas é o seguinte, a conquista que a gente teve agora com essa vaquinha, ela está, primeiro, empolgando enormemente a nossa turma. Então, assim, desde os moradores diretamente, porque lá é o Vale das Ocupações, são 7 ocupações nesse vale, e essa quadra vai ser construída numa dessas ocupações, que é a ocupação Paulo Freire, que é de onde a gente entrou ao vivo hoje de manhã. E aí, agora nós tínhamos já plano B, C, D, que caso a gente conseguisse superar a meta, né, dobrar a meta, como vocês brincaram aí, a gente consegue desenvolver outras ações e melhorar outras ações que a gente já faz. Então, por exemplo, nessa mesma ocupação tem uma horta comunitária, que o Eduardo, inclusive, foi lá nesses projetos todos e conheceu semana passada. Então, tem algumas obras de intervenção que nós precisamos fazer para melhorar essa horta comunitária. Então, vai ser uma coisa que o recurso já nos permite. Outra coisa importante, nós temos uma creche comunitária chamada Tia Carminha, que está em outra ocupação dentro desse vale, dessas 7 ocupações, da ocupação Eliana Silva.
essa creche, ela está com alguns problemas de estrutura, seja no banheiro, enfim, tem algumas obras de muito tempo para ser feitas, então vão poder ser feitas, ela atende mais de 30 crianças hoje. E nós temos um espaço dedicado à juventude, aos adolescentes, que é o Minha Quebrada, o projeto Minha Quebrada, que tem sede nessa ocupação Eliana Silva, mas é só uma salinha. Aí nós vamos poder ampliar, inclusive uma das ideias é ter uma rádio comunitária nesse espaço. Então, eu quero aqui reforçar a importância que tem as pessoas continuar contribuindo e ajudando, né? Nesse dia de hoje que a gente relembra esse fatídico golpe militar, lembrar que esse golpe deixou muitos legados extremamente negativos nas periferias. O Eduardo fala bem nos vídeos, os assédios, e uma das coisas também é a violência. A ação do Estado organizada, que muitas vezes esse braço do Estado se dá com a violência, né, através da polícia, ou também a ausência articulada do Estado, que essa ausência não é à toa, para deixar as pessoas se embrutecer. Então, projetos como esses que a gente está fazendo, eles são ações extremamente importantes que permitem às pessoas ter uma formação para que a gente possa avançar as lutas para mudar esse país. Nós sabemos que um projeto como esse ele não resolve o problema que as periferias têm, ele está ajudando um local para ser um exemplo importante para que outras regiões se organizem, se mobilizem, e a certeza é que dessas periferias que vai sair a mudança. Então, quero agradecer enormemente ao ICL, à comunidade do ICL, a todas, todos que nos ajudaram, estão ajudando, e continuem compartilhando, que essa campanha vai até amanhã. E se a gente arrecadar, quanto mais a gente arrecadar, mais projetos a gente tem como aplicar esses recursos que a gente está arrecadando. É isso, excelente. Leonardo Péricles é líder da Unidade Popular. Muito obrigada, Léo, e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. A gente continua junto aí. Até amanhã, hein, gente? cl.com.br/vaquinha. Vambora, parabéns. Valeu, contribua e tamo junto. Abração. Um e depois vocês vêm visitar também aqui. Claro, amigo. Obrigado. Estão convidados. Obrigado, querido. Obrigado. Até mais. A gente continua por aqui. Quem já está chegando para falar com a gente é o Cacai, nosso querido advogado criminalista, referência em absolutamente tudo. Ele que vai falar com a gente sobre Sérgio Moro. A gente falou que o julgamento começou hoje, né, para caçar o senador Sérgio Moro. Agora a gente vai conversar com o Cacai, inclusive o julgamento, né, houve um pedido de vista, então foi suspenso, mas vai ser retomado. Tem mais 2 sessões já marcadas para acontecer agora em abril. Boa noite, Cacai, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Oi, Gabi, que alegria estar aqui com vocês. Chico Sá, que coisa boa. Alegria nossa, Cacai. Vamos direto ao ponto, então, porque a gente teve um voto aí do relator que foi um tanto quanto quem estava esperando, né, que o relator fosse ter um voto em favor da cassação de Sérgio Moro, tomou um banho de água fria, né? Talvez a gente possa falar um pouco do perfil do relator do caso, né, que é o desembargador, o Falavinha, né, o Luciano Falavinha. Talvez a gente entender um pouco do perfil dele. Era esperado, não era esperado? O que você achou, Cacai? Olha, quem mais está? Eu não estou conseguindo ver. É o Rodrigo Viana, Cacai. Um abraço, sou eu. Rodrigo, tá bom, querido? Eu não cumprimentei você, peço desculpas. Que isso. Foi frustrante sob diversos aspectos, né? Primeiro que ele demonstrou realmente eu diria assim, uma posição muito pró-Moro na forma de falar. Ele fez elogios ao Moro, elogios à reconhecida quase competência do Moro. Ele, quando falava do Lula, falava com o pé atrás. Mas eu vou ser sincero, eu procurei ver, hoje eu tive um dia complicado, porque eu estou em Recife para um julgamento, questão de ver parte do julgamento. E achei alguns argumentos que foram refutados por ele muito fracos da parte da acusação, da parte de quem fez a impugnação. Por exemplo, sustentar que o Moro fez campanha à presidência da República e que depois ele queria, na verdade, desde o início, ser candidato ao Senado, beira o ridículo. A gente tem que ter muito cuidado. Eu, infelizmente, sou coerente e técnico, eu sou advogado. Eu fiquei frustrado, para ser sincero, achei o voto dele um voto até com certa parcialidade, mas eu achei os argumentos, eu não faço direito eleitoral.
Eu tinha lido algumas coisas, me pediram até para conversar um pouco sobre isso e tal, mas eu achei alguns argumentos que foram elencados pelos impugnantes extremamente frágeis. Quem faz política sabe que o Moro queria ser candidato a presidente, não conseguiu ser, inclusive ele tentou ser candidato por São Paulo, o PT o impugnou e só depois ele foi para o Paraná. Então, assim, afirmar, aqui entre nós, que ele fez toda essa campanha para poder se projetar e ser candidato ao Senado pelo Paraná, é risível. Então, eu estou preocupado, vou ser sincero, eu estou preocupado. Eu tinha informações que o relator viria contrário. Realmente, você olhando com detalhe as observações dele, ele faz elogios exagerados ao Moro e faz uma certa crítica, ainda que meio abafada, ao Lula. Mas eu conversei agora com duas pessoas que acompanham o direito eleitoral de perto, que dizem que não, que é possível ter, sim, uma visão diferente para chegar à conclusão que houve abuso de poder econômico. O que eu queria ressaltar, e eu acho que aí a gente tem que ser coerente, tem que ser, além disso, quase prudente. Para o direito eleitoral, a justiça eleitoral, cassar um mandato, tudo bem que é do Moro, cara que eu combato desde 2015. Talvez tenha sido o primeiro a sair Brasil afora batendo nele. Terei um enorme prazer em vê-lo pagar pelo parte do que fez. Mas a cassação de um mandato eleitoral, vamos fazer uma reflexão aqui com seriedade, é muito grave. Abre precedentes extremamente perigosos muitas vezes. O cidadão é eleito com 1 milhão de votos. Esquece que é o Moro. Para você pegar a justiça eleitoral e fazer o voto de cassação, tem que ter motivos muito evidentes, tem que ter uma prova muito bem feita. Eu fiquei muito impressionado, mal impressionado, na verdade, com o que eu vi do voto desse desembargador. Algumas questões eram questões que davam constrangimento, assim, gastou R$800 para fazer um coffee break num lugar, num hotel tal. Quer dizer, você for imaginar que isso pode ser abuso de poder econômico, mas vamos esperar o contexto da obra, vamos esperar o voto. Outra coisa que eu acho que também a justiça eleitoral, a justiça como um todo, tinha que ter mais cuidado. Esse julgamento é um julgamento que paralisou o Brasil, que as pessoas estão empenhadas em acompanhar a discussão. Eu mesmo hoje, mesmo tendo chegado de Paris às 6 da manhã, vim para Recife, ter um julgamento grande, fiquei parte do dia ligado a isso. Esse relator, esse desembargador que pediu vista, teve todo o tempo do mundo para poder estudar o caso. A não ser que o voto do relator o tenha impressionado a ponto de ele falar, não, eu vou ter que rever minha posição, isso é uma hipótese, eu acho que os julgamentos têm que ser mais sucintos, nós temos que agilizar a justiça como um todo. Quer dizer, nós tivemos o primeiro dia só para o relator, infelizmente ainda houve um pedido de vista. Chico. Exato. Cacá, fizeram como se fosse o julgamento do Moro, o conjunto da obra, né? Quase como se ele fosse ser julgado por todos os seus atos em Lava Jato, eleitoral, no pacote. A expectativa criada e o espetáculo criado foi quase como assim, olha, o Brasil precisa reparar isso e aí chegou a hora. Só que o julgamento da candidatura dele ao Senado é totalmente diferente de um julgamento que o Supremo já fez, né, Cacá? Fez, inclusive, porque você, no primeiro momento, você já estava lá pegando no pé dele, mostrando para o país os abusos da Lava Jato. Então, esse julgamento da Lava Jato, ele, de certa forma, ele já foi feito, né, Cacá? Não dá para a gente misturar isso e querer que passe a limpo toda a história do Moro nesse julgamento. O que você está falando, Chico, é muito importante. Nós temos que ter responsabilidade histórica, tem que ter coerência. Claro, eu vou continuar vendo o julgamento e torcendo para aparecer provas de abuso de poder econômico para ele ser cassado. Eu até cheguei a dizer, conversando com amigos meus que fazem direito eleitoral, que fatalmente ele seria cassado, até porque o caso dele seria muito mais grave que a da Selma, a Moro de Saia, lá do Mato Grosso. Mas nós não estamos julgando aqui, e eu espero um dia ainda ir além, o Supremo Tribunal Federal fez uma decisão histórica e chegou à conclusão que houve uma corrupção no sistema de justiça ao afastar o Moro por parcialidade,
ao tirar o Moro daquele juiz universal da 13ª Vara. Mas isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado hoje. Você foi muito feliz na sua observação. Ou nós temos esse cuidado e somos coerentes, ou então nós nos perdemos nas análises que tem que ser repassada com seriedade, com profundidade para as pessoas que estão nos ouvindo. Hoje o que estava sendo julgado é o seguinte: foi candidato ao Senado Federal por Paraná e cometeu abuso de poder econômico. Esse é o julgamento. Não quero saber, nesse julgamento, eu acho que nós temos, e tenho dito e escrito sobre isso, eu penso que nós temos que fazer o enfrentamento da continuidade do que o Supremo diz. O Supremo diz que houve corrupção no sistema. Vamos responsabilizar o Moro, civil e criminalmente. Sim. Mas não tem nada a ver com o julgamento de hoje. Nada a ver com o julgamento de hoje. Porque senão nós nos perdemos. Olha, eu vou te dizer, já falei isso para vocês aqui, inclusive, talvez a Gabi lembre você, Chico, especialmente, eu lembro que vocês dois estavam. Eu sou um crítico ferrenho do Poder Judiciário. Tem anos batendo pelo patrimonialismo, pelo racismo, pela essa elite que existe no Poder Judiciário. Mas nos últimos anos, o Judiciário tem mantido a institucionalidade, especialmente depois do Bolsonaro. Mas agora também, nós darmos ao Poder Judiciário o poder de cassar o mandato, sem que tenha provas evidentes que houve poder econômico, não é correto. Infelizmente, essa é a análise que nós temos que fazer. O voto do desembargador, hoje não o conheço, me impressionou mal em alguns momentos. Realmente eu achei que ele fazia elogios exagerados ao Moro, e quando ia falar do Lula fazia com um certo pé atrás e tal. Mas teve momentos que me impressionou também as acusações que eram feitas. Como eu não sou eleitoralista, eu quero esperar, vou ver o julgamento, vou acompanhar o julgamento, para ver quais são os argumentos que vão ser trazidos, porque todo mundo sempre disse que lá vai ficar 4-3, que essa era a expectativa. Sim. Só não se sabe se é 4-3 para caçar ou 4-3 para manter o mandato. E de qualquer maneira vai para o TSE. Né? De qualquer maneira vai para o TSE, né? De qualquer maneira já sabemos que quem vai decidir. Seguramente. Né? Seguramente. Mas você sabe a diferença é que quando o Deltan foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ele ganhou de 7-0. E ainda assim ele foi cassado pelo TSE. Então, se nós tivermos um julgamento que seja favorável à cassação no Tribunal Regional do Paraná, é muito significativo. É muito significativo. Porque ali realmente é o quintal da direita, da ultradireita, da extrema-direita. Eu ainda acredito, conversei com o pessoal da direita eleitoral, falei, Cacai, nós entendemos a sua visão crítica, impressiona realmente algumas questões, como essa que eu estou dizendo. Todos nós que acompanhamos política sabemos que ele queria ser candidato a presidente da República. Ninguém tem dúvida disso. Ele não fez isso para poder se cacifar no Paraná. Eles deram uns dados hoje que me impressionaram, assim, de 500 viagens que ele fez, só 3 foram para cidades do Paraná menores. Ou seja, ele não estava investindo no Paraná. Ele tinha o sonho de ser candidato a presidente da República. Infelizmente, foi abortado. Depois de ser em São Paulo. O PT que impugnou ele em São Paulo. Acho até que deve ter sido um erro, entendeu? Que talvez ele perdesse em São Paulo. Mas vamos esperar. Muito bem. Eu ia dizer que no Paraná ele joga em casa, né? Depois a gente tem que esperar o jogo de volta, que vai ser lá em Brasília, no TSE. No Paraná ele joga no Couto Pereira, ele joga com a torcida ali. Joga no Couto Pereira. É pena que o Chico Pinheiro não está aqui hoje, porque esse negócio de jogar em casa às vezes não funciona, né? Às vezes que o Cruzeiro dava uma testa. Lá em BH não tem funcionado. Tudo bem. Escuta, não vamos tripudiar. Não vamos tripudiar do torcedor do Galo. Ô Cacai, Chico, posso trazer um outro tema que eu acho super importante? A gente falou aqui na abertura, Cacai, hoje, 1º de abril, a gente lembrou bastante os 60 anos do golpe de 64, né? E toda essa história, né, das Forças Armadas, essa história que não foi passada totalmente a limpo. E está acontecendo no Supremo Tribunal Federal esse julgamento sobre a questão do artigo 142, né? Para saber se, afinal, existe o poder moderador das Forças Armadas, como dizem alguns juristas
bolsonaristas, né? Eu preciso dizer assim. Mas eu queria que você avaliasse junto com a gente. O Flávio Dino deu um voto bastante forte, a gente mostrou aqui no começo do programa alguns trechos, dizendo que isso não existe esse poder moderador, né? Colocando uma espécie de pedra sobre esse assunto. O Supremo tem que encerrar de uma vez por todas essa história, colocar uma decisão que elimine, pelo menos esse argumento dos bolsonaristas de que as Forças Armadas deveriam vir, porque afinal a Constituição prevê que as Forças Armadas intervenham como um poder moderador. Como é que você viu o voto do Flávio Dino e esse debate e essa decisão que virá do Supremo, Cacai? Olha, claro que hoje é um dia triste, né? Porque a posição do Lula de não fazer nenhum tipo de comemoração, ao contrário, para nós, foi incompreensível, a minha visão. Ele tem a dificuldade dele com as Forças Armadas, mas ele tinha que pensar nas pessoas que sofreram com todos nós, com ele, inclusive, que apoiaram, que perderam entes queridos, que perderam amigos, que lutaram. Eu fiquei muito feliz de ver o Zé Dirceu fazer uma chamada para uma determinada atividade, para lembrar aqueles que morreram na ditadura, na tortura e tal, e realmente fiquei muito triste pela postura do Lula e vi que vocês mesmo comentaram, vários ministros ainda assim se manifestaram. Agora, essa questão do artigo 142, é muito triste ver uma pessoa que teve a postura, teve assim um espaço de respeito entre a advocacia e entre os professores que o Ives Gandra teve, embora seja um cara de direita, ele era um cara que tinha o respeito, ele é da Opus Dei e tal. Mas ele resolveu fazer essa defesa do artigo 142, muitos dizem porque ele tinha muito interesse até mesmo em levar o filho para o Supremo Tribunal Federal, e foi uma vergonha, né? Uma vergonha. Não existe hipótese desse raciocínio vingar. Eu acho que é muito bom que isso esteja sendo julgado no Supremo. O relator é o ministro Fux, que já deu um voto bom, técnico. O ministro Flávio Dino deu um voto muito bom técnico, mas foi um pouco além, que é da característica que está saindo agora da política, acabou de chegar no Supremo. Então, eu acho que nós temos que sepultar essa conversa, né? Isso é uma coisa que impressiona como é que essa discussão ainda se dá. Porque eu fico muito impressionado, eu digo que os bolsonaristas, eles criaram um espaço, uma espécie de universo paralelo, que eles ainda mantêm. Eles vivem uma mídia deles, eles fazem umas discussões que são só deles, e isso me impressiona muito. Agora, eu estou escrevendo até um artigo hoje, falando que eles querem capturar a narrativa de tudo. Eles pegam o artigo 152 ainda, como se de fato tivesse algum sentido de dizer que as Forças Armadas podem ser o poder moderador. Olha, isso é absolutamente ridículo. Se você pegar essa carta que surgiu agora, que foi encontrada no telefone da namorada de um advogado do Bolsonaro... É isso mesmo. É exatamente... Isso a mesma mesmo linha que eu ia trazer agora. Cacai, a gente queria te ouvir sobre isso, só para não deixar as pessoas sem um contexto dessa história, né? O Felipe Martins, que o Cacai está citando, é o ex-assessor da presidência do Bolsonaro, né? Isso. Aquele que fez aquele gesto supremacista, branco, inclusive. A revista Veja, que deu essa notícia, ela teve acesso a documentos encontrados pela Polícia Federal no celular da namorada do Felipe Martins, né? A Annelise Rawage. Entre esses documentos, inclusive, estão materiais que levantavam suspeitas sobre o processo eleitoral e também pressionavam os militares por uma intervenção. Ou seja, é bastante grave, né, Cacá? Essa cartinha, né? Encontraram uma carta em que ele se pede explicitamente, pelo amor de Deus, Forças Armadas, ajudem, né, os bolsonaristas a dar um golpe. Não estava escrito exatamente assim, mas na prática era isso, né? Intervenção das Forças Armadas, né? É isso, e a base do argumento da carta, que é ridiculamente, extremamente mal escrita, é essa linha do artigo 142, né, que é uma coisa inexplicável. Você ainda ter, naquele momento, a carta, se não me engano, é do final do ano passado, você vai ter pessoas... Essa discussão, gente, ela foi feita com muita intensidade no nosso meio jurídico. Eu escrevi sobre isso 30 vezes, o Lênin Streck escreveu com muito mais propriedade 40 vezes. Você ainda ter quem defenda isso, é que são os golpistas que querem tentar encontrar algum tipo de viés naquilo que eles queriam fazer, que é dar o golpe puro e simples. É ridículo, assim, mas é bom que a gente faça esse julgamento do Supremo, e é muito bom que essa matéria tenha vindo aqui,
porque eu acho que será por unanimidade, eu duvido que tenha qualquer ministro supremo que tenha coragem de dizer que as Forças Armadas podiam ser o poder moderador, entendeu? Então nós temos que ter esse cuidado de ir minando, porque eles têm uma briga pela narrativa, né? Por exemplo, e muitas vezes, viu, Gabi, pessoas que são ligadas a gente, pessoas que são democratas, eles compram um pouco a narrativa da ultradireita. Por exemplo, tem gente que acha que o Alexandre está exagerando. Então, a ultradireita diz assim, o Alexandre virou um ditador, o Poder Judiciário virou um poder ditador. Muita gente democrata vai e passa pano para isso. Então você vai ajudando a consolidar uma imagem negativa. Agora, a mesma coisa, que isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que discutir, está acontecendo no Rio de Janeiro. Descobriram que o cara que era responsável pela investigação, conversei muito com o Freixo agora, eu estava com o Freixo em Paris esse final de semana, na homenagem ao Raí, lá na rua que foi inaugurada ao Sócrates, com o nome do Sócrates. E o Freixo é o cara que mais conhece essa questão da milícia do Rio de Janeiro, foi presidente da CPI da milícia. E, simplesmente, o cidadão Rivaldo, que era o responsável pela via de homicídio, ele, durante 6 anos, queimou prova, distribuiu prova, fez a obstrução de justiça, e agora a Polícia Federal, com um trabalho técnico, conseguiu chegar aos responsáveis. E o que os milicianos dizem? Ah, não, mas não tem prova contundente. Eles ficaram 6 anos tirando provas. E tem muita gente que é lúcida, inclusive jornalistas que eu respeito, dizendo que o relatório não é tão consistente como poderia deixar de ser, que é a narrativa da milícia. Assim como foi o artigo 142. O artigo 142, que é um absurdo jurídico completo, num dado momento alguém lá tirou do bolso, olha, vamos pegar o Ives Gandra para dizer isso aqui, é possível falar que as Forças Armadas sejam os tutores da nação, para que a gente possa, se tiver perto de perder a eleição, chamar as Forças Armadas para poder coordenar. Nós temos que expor isso, nós temos que discutir sobre isso. É isso. Importante. Muito bem. Você quer fazer mais Eu acho que essa votação ela vai acabar com aquela cascata de dentro das 4 linhas, que é justamente em cima do 142. Eles não vão mais poder falar isso. Acaba fora das com 4 aquela... linhas. É fora das 4 linhas. Fora das 4 linhas, pronto. Isso. É isso, Gabi. É exatamente isso. Muito bem, então, Cacai, obrigada por hoje. Muito bom ter você mais uma vez com a gente aqui, querido. Um beijo, bom trabalho por aí. Obrigado a você, com alegria. Boa noite, Cacai. Obrigado. E aqui você sempre joga em casa, tá, Cacai? Você sempre joga em casa. Aqui é sempre a Arena do Galo para você. Muito bom. Abraço, Valeu, Cacai, um beijo. Gente, tem uma ótima notícia aqui. A gente bateu os 400 mil da vaquinha, que tá a gente vendo, estava agora há pouco rapaz? chamando a nossa comunidade CL para participar e justamente agora a gente bateu os 400 mil. Muito bom. E a gente pode chegar mais, né? Que maravilha. Olha, Doações para o Vale das Ocupações em Belo Horizonte. te garanto, olha, o trabalho do Leonardo Péricles assim, eu conheço de muito tempo, trabalho sobretudo na área de habitação popular, da casa para quem está no desalento, não está fora de qualquer possibilidade de ter uma casa um dia. Então, é um cara de um trabalho muito sério, vale a pena. E quando eu vejo muita gente nas redes dizendo, o pessoal progressista tem que voltar a organizar o povo, né? Bom, se tem alguém que trabalha nisso, é essa turma ali em BH. Nossa, sem a menor dúvida. E para organizar o povo, não é só fazer comitê político. As pessoas precisam comer, jogar futebol, ter um lugar de lazer, ter um lugar para debater. Até um teto para as assembleias, para as reuniões. Um local ali é um para as caso. assembleias. Você viu, o Edu mostrou no vídeo, é um campinho de terra, né? Se puder melhorar, vai fazer muita diferença para a comunidade e vai melhorar, porque esse dinheiro vai ajudar a fazer uma quadra e vai dar para fazer outras estruturas importantes para a turma que batalha lá nos movimentos populares de Belo Horizonte. É isso aí, então ótima notícia. A gente tem mais uma história aqui, né, para conversar a respeito da violência policial, né, aqui em São Paulo, sob o comando do Tarcísio de Freitas, né, o governador de São Paulo.
O número de mortes provocadas pela PM paulista cresceu 86% no primeiro trimestre deste ano, isso na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, nos 3 primeiros meses de 2023, os policiais militares mataram 106 pessoas e, nesse ano, o número disparou para 197, gente. É muita coisa. Esse é um levantamento que foi feito pela Globo News, que levou em consideração os dados do Ministério Público Estadual. Inclusive, a Secretaria de Segurança de São Paulo, e é bom dar nome, né, o secretário, Guilherme Derrite, alega que essas mortes que em confronto, ele diz que acontecem em confronto, mas a gente tem relatos de pessoas cegas na Baixada... Cego, eles atiraram o cego em confronto. Na Baixada o cego estava em confronto com eles. A gente tem relatos de pessoas usando muletas, por exemplo, também, que foram confundidas com armas, enfim. Mas eles dizem que essas mortes que eles chamam de confronto são consequência, abre aspas, da reação de criminosos às operações de combate à criminalidade, que tem forte presença na Baixada Santista, fecha aspas. Agora, a gente está com um número altíssimo de mortes. Olha só a letalidade policial em comparação com o mesmo período do ano passado. Não é possível que a gente ache isso normal, né, Chico? Gabi, a política declarada é um projeto de segurança pública que, a meu ver, vai trazer o Rio de Janeiro, a mesma ideia de política que começou no Rio de Janeiro, para São Paulo. Porque o primeiro momento tirou aqueles coronéis que, de certa forma, não é que eles fossem dos direitos humanos, etc., mas eles tinham uma ideia de polícia mais profissional. Agora já tem um novo desenho aí do Derrite para tirar qualquer pessoa que pense diferente dentro da própria polícia. Não que a Polícia de São Paulo fosse uma maravilha, mas tinha um pensamento, tinha uma organização. Eles querem limpar tudo para fazer uma política de matança em busca de voto. Porque, infelizmente, isso ainda pega. Nossa, e esse fim de semana, no feriado, 2 eventos, porque tem muito esse discurso, evidente, a gente sabe, mas está matando bandido, né? É isso aí, governador, está matando bandido. Esse fim de semana, a Polícia Militar de São Paulo matou, dizem, numa ação ali, troca de tiro, bala perdida, matou a mãe de 6 crianças, foi pega no meio de uma troca de tiros da polícia, que tem esse liberou geral, chega sempre atirando e pergunta depois. Matou a mãe de 6 crianças. E matou, essa é uma ironia trágica, e terminou em morte. Matou um policial militar à paisana. Policial militar à paisana na periferia de São Paulo. A patrulha chegou, achou que ele estava em atitude suspeita. Você vai ver, era um policial negro, sem farda. Atitude suspeita. Atirou primeiro e perguntou depois. Quando perguntou, já tinha morrido. Então, a polícia militar matou um PM, a paisana. E a hora que a gente fez essa informação circular nas redes, né, os bolsonaristas, eles ficam ouriçadíssimos. Eu fiz uma postagem, deu 300 mil comentários. Metade era de bolsonaristas, Chico e Gabi, dizendo assim, mas tá certo, isso aí foi um acidente, matou o PM por engano. Gente, é uma doença, mas é uma doença que mata. Então, nós estamos no meio de um momento muito perigoso, porque o comandante disso se chama Tarcísio e está sendo transformado num provável candidato a presidente. Exatamente, e usando isso como plataforma de campanha. Matança. E o que acontece na Baixada? A Baixada está uma zona em relação à segurança, porque é muito roubo no porto, uma zona completa. Então, para dar uma satisfação ao público, aos eleitores da Baixada, sai matando qualquer um. Aí apresenta aquilo como se tivesse uma sensação de segurança. No porto não resolveu nada. Continua roubo de carga, continua uma bagunça sem fim. Mas aí você mata 30 na fazenda, 40, 50 na favela e apresenta isso como se estivesse combatendo a criminalidade. Não está. Mas é a especialidade da extrema-direita, né, Chico? Não é fazer segurança pública baseada em evidências, é realmente só trazer os números como se isso fosse um resultado adequado. E não é, porque a gente tem acompanhado com muita preocupação o que está acontecendo na Baixada. Inclusive, para a gente trazer aqui também um pouco mais da política do governo de São Paulo, tem uma outra notícia relacionada a essa história, que é a seguinte, né, do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Derrite, que eu acabei de comentar.
Ele está preparando um projeto de lei com novas regras para aposentadoria na Polícia Militar. A Folha de São Paulo teve acesso ao documento e a SSP já se manifestou, confirmando, inclusive, o conteúdo da proposta. Se aprovado, cerca de 40% dos coronéis vão ser enviados imediatamente para a reserva. E essa medida, ela está sendo enxergada, está sendo vista por integrantes da PM, especialistas também em segurança pública, como um ataque aos coronéis que resistem ao avanço da politização nos principais postos da Polícia Militar. A reportagem completa, inclusive, vale a pena ressaltar, está no nosso site, iclnoticias.com.br. A gente também tem a notícia a respeito das mortes cometidas pela Polícia de São Paulo, subindo, né, no primeiro trimestre, também está lá no nosso site para todo mundo poder acompanhar os detalhes a respeito disso. É projeto político, isso que chama a atenção. Quem está nos acompanhando fala, pai, é notícia de São Paulo. É projeto político e vale para o Brasil. Fiquem de olho, porque esse projeto está em andamento, Bolsonaro está inelegível, tem 40% de apoio no país e o Tarcísio está se apresentando. E a imprensa, falamos tanto da imprensa aqui no começo, da mídia golpista, que foi golpista em 64, está criando o Tarcísio como bolsonarismo moderado. Moderado? Autorizando essa matança? Outro dia a Veja chamou ele de um político de centro. De centro? O Tarcísio de centro. Olha, é um nome de centro para enfrentar o Lula. Ah, meu Deus, se ele é de centro, o Mussolini é do quê? Meu Deus. Pessoal, 7h30, vamos falar também nesse final sobre um grande evento que a gente vai ter aqui no ICL, um dos maiores psicólogos dos Estados Unidos, um autor muito importante também, ele escreveu o best-seller O Animal Social, é o Elliot Aronson, a gente vem falando dele aqui. Antes de mais nada, vou trazer o convite do Eduardo Moreira para a gente entender do que se trata, vamos ver. Esse é simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida. O Daniel Gilbert, um dos autores mais reputados no mundo no campo da psicologia social, descreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social. O Elliot Aronson, autor de O Animal Social, ele é o único psicólogo americano a ganhar os 3 principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos. Melhor professor, melhor autor e melhor pesquisador. Um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo. Ele já está com idade avançada, tem 92 anos, mas esbanja a lucidez. Conseguimos! E vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade. No dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, Elliot Aronson vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do Animal Social. Conto com vocês na aula. Um abraço. Muito bem, gente. Então fica o convite. A gente vai falar sobre a ciência do comportamento humano, a aula que é gratuita, que é inédita e vai ser online, só que para você assistir você precisa se inscrever. Então você pode garantir a sua vaga em icln2.com.br. A gente passa por diversas tentativas de manipulação todos os dias. A gente fala muito aqui de como age a extrema-direita, de como os nossos amigos, nossos familiares são manipulados todos os dias por notícias mentirosas, fake news, né? Ameaças também. São todos esses espantalhos, né, que a extrema-direita traz aqui para o nosso dia a dia. Então, para a gente entender como é que essas pessoas pensam, para a gente entender também como se defender também, né, quais são... Entendendo muito disso, a gente entende com o professor Castro Rocha, né, ele fala muito da deficiência cognitiva e a gente vai ter essa aula, então, do Elliot Aronson, que tem tudo a ver com o que a gente conversa sempre aqui e nos blindar, né, a gente precisa nos blindar de tudo isso. Então, vai ser no dia 7 de abril, domingo agora, 8 horas da noite. Não esquece de fazer a sua inscrição. Estamos chegando aqui no nosso finalzinho, vou dar boa noite já para vocês. Daqui a pouco tem Espiritualidade na Ação, como a ditadura tratou indígenas e afros. Vai ter o Frei Davi, a Kate Lima e também o Edson Caiapó falando a respeito disso daqui a pouquinho, já, né? Só ficar no link que a coisa vai continuar por aqui acontecendo, debatendo. Rodrigo, parabéns pela sua estreia, querido. Bacana, entrada de cinema, né? Uma entrada de cinema. Olha, hoje eu estava em companhia luxuosíssima, com esses dois na mesa, Chico Sarro, querida, muito obrigado mais uma vez. Obrigado à audiência.
Valeu, E só Chico. lembrando, Amanhã para tem quem não mais. pegou o início do programa, Chico Pinheiro tá num período de licença porque tá preparando um projeto novo. Então, logo, logo. Bomba, bomba, vem bomba. vem Ó. surpresa e vem novidade por aí. Um beijo especial pro nosso querido Chico Pinheiro. Beijo, Chico. Até amanhã, então, Força e gente. coragem. Força Coragem, e coragem, porque hoje é Chico. segunda-feira. Até amanhã, pessoal. Boa Até noite amanhã. para todo mundo. Tem muita gente que diz que todo bolsonarista é fascista. O maior psicólogo social ao vivo no planeta, Elliot Aronson, nos mostra, através de pesquisas, que não necessariamente somente pessoas malucas fazem coisas malucas. Somente pessoas más fazem coisas más. O que nos leva, então, a agir da forma como a gente age. Nesse livro, O Animal Social, Elliot Aronson trouxe resultados de pesquisas que mudaram a percepção do mundo inteiro sobre a forma como a gente se comporta. E é com ele, que tem 92 anos e esbanja lucidez, que a gente vai conversar no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite, num encontro inédito no Brasil. Para você participar, é super simples. Clica no botão aqui embaixo, saiba mais. Se inscreve gratuitamente. Aprende com a gente, com esse que é um dos nomes mais importantes para nos explicar como a gente chegou até aqui.